Olá, meu nome é Marcos Batista Lopes, sou um pesquisador evangélico aqui de São Paulo e vou mostrar a vocês um estudo que foi realizado na Igreja Batista Bíblica ali em Guarulhos, onde um ex-testemunho de Jeová, que hoje é um grande pesquisador, Aldo Menezes, que irá ministrar sobre um estudo que neste final de ano de 2004 ainda não é muito conhecido. É sobre o Código da Vinci, um romance que já vendeu mais de 10 milhões de cópias. E este romance, o seu autor britânico, chamado Dan Brown, ele propõe que o cristianismo esconde algumas verdades e que o cristianismo seria, em outras palavras, uma grande fraude. Através de evangelhos gnósticos, ele tenta provar que Jesus se casou com Maria Madalena, que a divindade de Cristo ela foi ensinada por Constantino e não pela própria igreja cristã, e que os evangelhos gnósticos seriam verdadeiros. Neste estudo muito elucidativo sobre estas questões, e vamos rebater à luz da Bíblia Sagrada esses ensinos estranhos que mais uma vez surgem ao meio de um mundo cada vez mais afastado de Deus. Recomendo para vocês comprarem este livro que foi lançado no final de 2004, A Fraude do Código da Vinci, onde o autor norte-americano ele refuta muito dos argumentos deste autor britânico. Que esse estudo seja uma bênção para a sua vida e que você possa defender a fé cristã que uma vez foi dada aos santos. Amém. Em nome de Jesus, o Messias. Amém? Irmãos, é um grato privilégio estarmos aqui novamente pela graça de Deus. E, irmãos, nós estamos naquela série de estudos, e pregações dentro do livro de Colossenses. Se nós fôssemos dar um título a Colossenses, ao tema central da carta aos Colossenses seria a nossa suficiência em Cristo. Porque os irmãos devem ter observado que a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja ali de Colossos e também à igreja de Laodiceia, enviada ali em mãos de Epáfras, o fundador da igreja de Colossos, é uma carta encorajadora, é uma carta também que estimula a vigilância, que fala acerca dos perigos que ameaçam a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem observar que há uma ênfase muito forte em 4 tipos de perigos, como nós estudamos na semana passada, que estavam cercando a vida daquela dinâmica igreja de Colossos. Eles estavam sendo pressionados pelo misticismo, estavam recebendo influências da adoração de anjos, havia um ensino que advogava que Jesus seria um anjo. E no livro aos Colossenses, na carta aos Colossenses, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo já mostra a singularidade do Senhor Jesus Cristo, falando dele como Criador, falando dele como aquele que sustenta todas as coisas, falando dele como aquele que reconcilia todas as coisas, como nós vemos no capítulo 1, versículo 20.
Já no capítulo 2, existe o alerta para o gnosticismo, que ensinava um ensino, que ensinava um Deus secreto, que falava, que enfatizava a ideia que nós só podemos conhecer a Deus através do conhecimento oculto ou das filosofias gregas ali existentes. O legalismo, que afirma que nós só podemos nos chegar a Deus através da mortificação visível desse corpo, ou seja, através de certos preceitos da lei. E nós sabemos que o que nos aproxima de Deus é a graça de Deus. O misticismo, o ascetismo, que enfatizava que a pessoa podia purificar o espírito através do corpo. Então, a carta nos leva à centralidade da fé, que é Jesus. E nesta manhã eu tenho uma grata satisfação de convidar os irmãos no espírito de Hebreus capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 1. O escritor sacro, depois de falar sobre a singularidade de Jesus Cristo em vários aspectos, ele como o ápice da revelação de Deus, ele como Criador, ele acima de qualquer anjo, de qualquer criatura, ele sendo Deus de Deus. O apóstolo aqui, sob inspiração, o escritor sacro sob inspiração, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Fazendo um paralelo com Colossenses, irmãos, há muita similaridade entre o capítulo 1 de Hebreus e Colossenses, o livro de Colossenses, porque ambas as cartas falam da singularidade, da suficiência da obra redentora de Cristo. E assim como naquele tempo havia ataques, vários ataques à fé cristã, hoje também existe. Portanto, nós devemos estar mais do que atentos, devemos prestar atenção, maior atenção a tudo aquilo que for dito aqui. E esta manhã eu tenho a grata satisfação de ter aqui conosco, que vai estar dando essa aula especial, inaugurando aquela série de aulas que teremos daqui para frente, até o mês de novembro. Nós teremos o quarto domingo dedicado a uma palestra especial no domingo pela manhã. Então temos aqui o irmão Aldo Menezes, Então o irmão Aldo Menezes, ele é um exímio conhecedor da Bíblia. Nós nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, temos o mesmo transfundo religioso. Ele nasceu numa família de testemunha de Jeová, foi muitos anos testemunha de Jeová e foi alcançado pela graça de Deus. Para aqueles que dizem que é impossível uma testemunha de Jeová se converter, sair desta seita, tem aqui dois exemplos de pessoas que deixaram estas seitas porque foram alcançados pela graça de Deus. Ele é supervisor editorial da Editora Vida, grandes obras teológicas passam pela mão dele. Foi um dos que trabalharam no dicionário de religiões, crenças da Editora Vida. Escreveu inúmeros artigos, é autor aí de alguns livros, vários artigos para a revista. Foi o fundador da revista Defesa da Fé, a qual tivemos no privilégio de trabalhar nos primeiros números, e eu depois, depois de alguns anos, trabalhei mais de perto também. E ele está estudando filosofia na USP, ele é especialista em grego também, e outras coisas mais vamos deixar para o próprio irmão, E ele vai estar falando sobre uma das ameaças à fé em Cristo, Assim como naquele tempo o misticismo, o esoterismo que ameaçava a igreja de Colossos advogava um falso Jesus, Hoje existem livros que estão vendendo, são best-sellers, que atacam frontalmente a pessoa de Jesus. E há poucas semanas atrás, num programa de televisão, eu vi
uma apresentadora conhecida, divulgando, fazendo propaganda do livro Código da Vinci, né, que ataca a pessoa de Jesus Cristo, e o irmão Aldo Menezes, né, com propriedade vai estar falando sobre isso. Temos ali também o irmão Marcos, ele é ali do Seminário Batista Bíblico Emaús, né, do pastor Wallace, e está conosco esta manhã também, é um amigo de longa data. Que Deus os abençoe, espero que cada um aqui escute esta palestra no espírito de Hebreus capítulo 2, versículo 1, repetindo: preste mais do que a atenção às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que Deus os abençoe. Bom dia a todos. Antes de começar, vamos fazer mais uma oração. Bendito Deus, ouve a nossa oração. Queremos te render honra, glória e louvor. O Senhor é digno de receber tudo isso, que o Senhor nos criou. O Senhor é o nosso Deus. Fala conosco nesta manhã, que saímos daqui revigorados, revitalizados e mais nutridos na fé, a fim de que possamos propagar o Teu reino neste mundo descrente, que possamos ajudar outros que estão perdidos, enredados em teias doutrinárias que não são confiáveis, a que se libertem desse mal e conheçam o verdadeiro Evangelho que está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo Teu Cristo amado, nós Te louvamos, bendizemos e adoramos. Amém. Amém. Bom, prestem bastante atenção, não só para se manter firme na fé, mas também porque eu vou fazer algumas perguntas no final da palestra e quem acertar as perguntas vai levar de brinde esse livro, A Fraude do Código da Vinci. Então, prestem atenção, porque a atenção de vocês vai valer um livro, tá bom? Depois eu explico um pouco mais sobre esse livro aqui. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 10. Desculpem, capítulo 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto nos leva a dois problemas que hoje presenciamos. Uma falsa concepção de quem é Jesus. As pessoas desconhecem, muitos desconhecem de fato quem seja Jesus e especulam sobre a sua verdadeira identidade, afirmando que ele é aquilo que ele de fato não é. Então alguns diziam que ele era um dos profetas, ou Elias, ou Jeremias, enfim, tudo menos o Filho de Deus. E Pedro, quando disse quem ele era, o disse porque isso lhe foi revelado pelo Pai. E outra coisa, disse Jesus, a igreja sofreria algumas investidas do inferno ou do Hades. Mas ele disse e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra sua igreja. E um dos últimos ataques à igreja e à fé cristã vem da parte desse livro aqui,
Alguém já ouviu falar nesse livro, Código da Vinci? Esse livro já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo. Quer dizer, 10 milhões isso há algum tempo, né? Hoje eu perdi a contagem disso, já deve ter passado disso certamente. No Brasil ele já vendeu, eu não me lembro exatamente quanto, mas ele já figurou durante muito tempo na lista dos mais vendidos da revista Veja. E vez por outro eu encontro gente que diz que leu o livro, que gostou muito do livro, e o livro é sensacional. Bom, do ponto de vista literário, ele é realmente sensacional. É uma ficção. É uma ficção muito bem escrita, muito bem elaborada. É uma obra genial, do ponto de vista literário. Mas esse livro, muito bem escrito do ponto de vista literário, ele tenta responder quem é Jesus. E ele afirma que aquilo que ele diz sobre Jesus é a mais pura verdade. E o que ele tem a dizer sobre Jesus Cristo? Tudo menos a verdade. Então é um livro que ataca frontalmente a pessoa de Cristo, a fé cristã. São ideias que não são novas, mas que foram ressuscitadas e embaladas numa obra literária que dá gosto de ler por ser uma obra literária bem escrita. E quem gosta de boa literatura ao ler esse livro acaba sendo fisgado pela boa literatura. E muitos não conseguem discernir a verdade da mentira lendo esse livro. Ele faz um jogo de palavras, ele mescla dados históricos com ficção de forma tão bem trabalhada que as pessoas se perguntam: isso é verdade? E se não for, isso poderia ser verdade? Então quem termina de ler o Código da Vinci fica com uma pulga atrás da orelha. E se isso for verdade? Então há muita gente discutindo sobre isso. Eu tenho artigos da revista da Folha Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, comentando e elogiando o livro. Tem programas de televisão que estão elogiando o livro. Fora do Brasil, há programas que atestam a credibilidade histórica do livro. Enfim, nós temos um ataque frontal à fé cristã sendo defendido por aí afora. Se vocês não ouviram falar, vão ouvir certamente mais cedo ou mais tarde. Todo mundo já ouviu falar em Paulo Coelho, todo mundo conhece Paulo Coelho, mesmo que não tenha lido nada desse mago da nova era. Por quê? Porque ele já vendeu mais de quase 50 milhões de exemplares em todo o mundo. Significa que quanto mais lido, mais influente se torna o autor. Então vamos falar rapidamente para vocês se situarem. Vocês não precisam ler esse livro para entender a grande farsa que ele é. Algumas informações preliminares. O autor é inglês, se chama Dan Brown, tem 38 anos de idade. O livro foi lançado, já vendeu mais de 10 milhões. O livro foi lançado no finalzinho de 2003. No Brasil foi lançado este ano e já bateu recordes de vendas. É para vocês perceberem que ele está sendo muito bem difundido no Brasil e fora do Brasil. Ele tem o enredo dele. O enredo dele é bem interessante. Eu vou falar o enredo rapidamente, não me interessa falar muito do livro, mas das mentiras que ele propaga e como responder a essas indagações. Eu não quero vender o livro, eu não sou propagandista desse livro. Então o enredo é mais ou menos assim. Tudo começa no Museu do Louvre, em Paris, quando o curador do museu, o responsável pelo museu, é assassinado. Ele se chama Jacques Sonnier. E esse Jacques Sonnier é grão-mestre de uma ordem secreta chamada Priorado de Sião. E esse priorado afirma ter um segredo muito bem guardado, capaz de acabar de vez com o cristianismo. O ataque dele, em primeiro lugar, é contra a Igreja Católica Romana, mas por extensão ao cristianismo de modo geral, porque ele junta protestantismo com catolicismo romano. É a primeira fase do livro. E para evitar que esse segredo monstruoso, que esse segredo que pode acabar com o cristianismo, caia nas mãos do mundo, uma outra organização secreta da Igreja Católica Romana, chamada Opus Dei,
vai combater o priorado de Sião, até mesmo assassinando alguns de seus membros, para reaver esses documentos secretos que podem acabar de vez com o cristianismo. Bem, antes de morrer, esse curador, ele deixa marcas em seu próprio corpo, marcas essas que serão lidas por sua neta, que é criptógrafa. Ela é especialista em ler símbolos, em ler sinais, e por um outro personagem chamado Robert Langdon, que é especialista em simbologia. Então os dois veem o corpo do morto e já decifram exatamente o que ele queria dizer. E os dois são acusados pelo assassinato, têm de fugir, descobrir quem é o assassino, e é nesse caminho que eles descobrem que o priorado de Sião existe, que esse Jacques Sonnier era grão-mestre, a figura máxima dessa organização, e que o grande segredo realmente abalaria todo mundo. E que grande segredo é esse? Eu vou dizer agora que grande segredo é esse que eles afirmam possuir, porque as pessoas estão acreditando exatamente nessas mentiras sobre a pessoa de Cristo. Esse Jacques Sonnier, ele é descrito como o guardião de um dos mais poderosos segredos jamais guardados, na página 13 do livro. E esse segredo é descrito como um segredo de um poder indescritível. Quais são esses segredos? Primeiro segredo do livro: o cristianismo é uma grande farsa sustentada por várias mentiras. Segundo, a verdadeira religião é o culto ao sagrado feminino. Ele diz que Jesus Cristo era adepto desse culto. Ele era adepto do culto ao sagrado feminino. Depois eu vou explicar um pouco isso. Terceiro, e a pior parte: Jesus se casou com Maria Madalena, sua legítima sucessora e líder da igreja primitiva, com quem teve uma filha chamada Sara. Mas o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, machistas como eram, forçou Maria Madalena a fugir para a França, onde ela morreu. E os descendentes de Jesus, por meio de Sara, entraram na linhagem real francesa, por meio de uma dinastia, a dinastia dos Merovingios. E Maria Madalena seria o verdadeiro cálice de Cristo. Na lenda medieval, ela seria o verdadeiro Santo Graal, porque ela carregou o sangue de Cristo em seu ventre, mediante a filha Sara. Essa é a grande verdade que a igreja tem tentado ocultar. Outro que ele diz: Jesus nunca foi Deus. Trata-se de uma mentira inventada pelo imperador Constantino no concílio de Nicéia. E os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não ensinam a verdade sobre Jesus. A igreja teria escondido os verdadeiros evangelhos. E quais são esses verdadeiros evangelhos? Os evangelhos escritos pelas seitas gnósticas. Vocês já ouviram alguma coisa sobre gnosticismo no estudo do livro aos Colossenses. E por que o nome do livro é o Código da Vinci? Porque afirma-se que Da Vinci foi um dos grão-mestres do priorado de Sião, dessa organização secreta que guardava esse segredo. E como Leonardo da Vinci precisava esconder esse segredo e não revelá-lo com facilidade, ele escondeu nos seus quadros, nas suas obras, esses segredos. Então, qual é o grande ápice do livro? Buscar nas obras de Leonardo da Vinci o conteúdo desse abominável segredo que, diz o autor, pode acabar de vez com o cristianismo. Então, em suma, é isso que o livro ensina. Nada de novo, são filosofias antigas, são ideias antigas, muito antigas, só que dessa vez ressuscitadas num livro que está sendo muito bem lido, muito bem divulgado. Aí que tem muita gente aí acreditando de verdade nisso. Eu já conversei com pessoas que, depois de ler esse livro, dizem: de verdade eu não tenho mais vontade de pisar na igreja. É claro, nós sabemos disso.
o mundo prefere as trevas à luz. E se isso vem ao encontro deles, claro, eles vão preferir a mentira à verdade. Mas a nossa obrigação é conhecer um pouco disso, e se alguém levantar essas questões, estarmos preparados, como diz Pedro, para responder a cada um quando pedir uma razão ou a razão da fé que há em nós. Então não é uma propaganda do livro, é apenas para que nos situemos nesse quadro, para que não sejamos pegos de surpresa quando alguém nos trata isso. Bom, alguém pode dizer o seguinte: mas essa é uma obra de ficção. Todo mundo que lê uma obra de ficção sabe que o conteúdo não é verdadeiro. Então por que vamos falar de uma obra de ficção e dizer que ela ensina uma coisa quando não passa de ficção? Na verdade, o autor Dan Brown não acredita que isso seja uma obra de ficção. Ele acredita que tudo aquilo que ele escreveu seja a mais pura verdade. Ele diz: se há ficção no meu livro, a ficção são os personagens, o enredo, mas as ideias propagadas são verdadeiras. Isso está no site do próprio Dan Brown. Então, se você tiver curiosidade, quiser acessar a internet, então você pode acessar o site e lá você vai encontrar o seguinte no site Dan Brown: quanto desse romance corresponde à verdade? Ele diz: o Código da Vinci é um romance e, por consequência, uma trama de ficção. Embora os personagens do livro e suas ações não sejam obviamente reais, veja, os personagens e suas ações não são reais, mas a arte, a arquitetura, os documentos e os rituais secretos descritos nesse romance existem todos. Por exemplo, as pinturas de Leonardo da Vinci, a pirâmide do Louvre, os evangelhos gnósticos e o hierosgamos. Hierosgamos é uma expressão grega que significa acasalamento sagrado. Ele vai dizer que Jesus praticava o acasalamento sagrado. Ele fazia sexo como uma forma de adoração de se chegar a Deus. E que esse deve ser o verdadeiro culto praticado pelos cristãos. Então, ele diz que tudo isso aqui é verdadeiro e é real. O que não é real são os personagens. Jacksonier não é real, a Sophie não é real, Robert Langdon não é real. As ações deles não são reais, mas as ideias transmitidas por meio deles, essas são reais. Ele diz: esses elementos reais são interpretados e discutidos por meio de personagens fictícios. Embora seja a minha convicção de que as teorias discutidas por esses personagens tenham mérito, cada leitor individualmente tem de explorar os pontos de vista desses personagens e tem de formar suas próprias interpretações dessas teorias. Minha experiência ao escrever esse romance é a seguinte: que a história serviria como um catalisador e um trampolim para que as pessoas discutissem os tópicos importantes relacionados à fé, religião e história. Então dá para perceber que o autor de verdade acredita naquilo que ele escreveu. Então tudo aquilo que eu disse para vocês, que é o grande segredo do livro, é o que o autor defende como sendo a verdade. E tem muita gente que está acreditando nisso justamente por essa colocação do autor. É um livro, portanto, comprometido ideologicamente com uma visão religiosa particular desse autor. E pelo texto é fácil de perceber que o autor defende a bruxaria. Só que ele não chama de bruxaria, ele chama de Wicca. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém já deve ter ouvido. Wicca é o nome moderno para bruxaria. Então a bruxaria moderna tem o nome é Wicca. Ninguém sabe exatamente o que isso significa. Mas Wicca é o nome da bruxaria moderna. E é claro, a bruxaria é o culto, a gente está sempre associando bruxaria a satanismo, mas são duas coisas diferentes. Bruxaria é o culto da natureza e rituais sagrados voltados para a natureza. É claro, esses rituais sagrados em respeito ao sexo, à fertilidade e tudo mais. É tudo demoníaco do mesmo jeito. Tá? E a crença básica é numa deusa mãe. Tá? Pode ser a mãe terra e seja lá o que for, não importa o nome que eles deem a isso. Então Dan Brown é um autor da nova era, comprometido ideologicamente com a nova era, com a bruxaria, com o sagrado feminino, com o culto à deusa, ou o culto
ao sexo também. Então esse é o autor que vamos analisar, mas não me interessa mais falar do livro, vamos falar um pouco dessas ideias absurdas que ele inventou. Deixa eu ver só a hora, o intervalo é? 10 e 20. 10 e 20? Deixa eu não me perder. Se eu estiver perto, podem me avisar. Bom, ele começa dizendo que o cristianismo é uma grande farsa sustentado por várias mentiras. O que Dan Brown não diz no seu livro é o seguinte: os quadros de Da Vinci são reais, o Louvre é real, o Museu de Paris. O que ele não diz é que o problema está nas interpretações que ele dá aos fatos. Então os elementos são reais, mas o problema está nas interpretações. Uma delas é essa daqui, que o cristianismo é uma grande farsa sustentado por várias mentiras. Ele chega a dizer, por exemplo, que o cristianismo é uma grande história contada, um grande conto da carochinha. Se diz na página 284. Diz mais ou menos isso aqui. O que acontece, Robert, com essas pessoas, se surgirem indícios científicos persuasivos de que a versão da igreja para a história de Cristo é imprecisa e que a maior história já contada é, de fato, a maior história já contada. Ele está dizendo que o cristianismo, a história de Cristo é imprecisa, ou seja, não é real, não corresponde à realidade, não tem a precisão e o rigor científico, e que há provas científicas que contrariam isso. Ora, isso é uma grande bobagem, nós sabemos disso, não é o primeiro ataque que o cristianismo sofre com relação a isso. Então vamos analisar o que ele chama de grande farsa. Ele chega a afirmar que Jesus, vamos trabalhar com esses pontos aqui. Primeiro, que Jesus Cristo nunca foi Deus, trata-se de uma mentira inventada pelo imperador Constantino no Concílio de Nicéia. Ora, o Concílio de Nicéia foi realizado no ano 325, depois de Cristo. Isso quer dizer que ele está afirmando que Jesus nunca foi Deus, que a sua divindade foi inventada por Constantino, o imperador pagão, no Concílio de Nicéia. Ele está dizendo que antes desse período, os verdadeiros cristãos não acreditavam na divindade de Cristo, mas que o viam como um mero homem, como um profeta mortal como outro qualquer. E o erro está justamente aqui. Claro, nós sabemos que Jesus já era visto como Deus muito antes desse tempo. Muito antes. Basta dar uma lida na Bíblia. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João, segundo alguns, foi escrito entre os anos, talvez ano 90, entre os anos 90 e os anos 100. Mais ou menos nesse período. Anos 90 é uma data comum. Ora, nos anos 90 já se ensinava que Jesus Cristo era Deus. Mas antes disso, nós já temos as cartas do apóstolo Paulo. Foram as primeiras os primeiros livros a serem escritos. Se não me engano, acho que primeiro Tessalonicenses foi a primeira carta, segundo alguns, escrita do Novo Testamento. Então já temos o apóstolo Paulo ensinando isso em vários de seus livros. Em Colossenses, vocês leram, estudaram, ele começa capítulo 1 falando do primogênito de Deus. Primogênito aí não significa primeiro criado, mas soberano sobre toda a criação. O prototokos, aquele que tem a soberania e a supremacia sobre toda a criação. E ele diz que, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas. Ele criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Logo, aquele que é antes de todas as coisas e que criou todas as coisas é o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas só pode ser Deus. É o que está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Cada casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas é Deus. Então há o testemunho bíblico de que Jesus Cristo já era reconhecido como Deus muito antes disso. O Evangelho de Mateus, por exemplo, escrito em torno do ano 60, 70, não pode passar disso. Há alguns hereges que dizem que ele foi escrito depois do ano 70, mas os tais só dizem isso porque não acreditam no ministério profético. Então,
Mateus fala do fim de Jerusalém. E é uma profecia de Jesus da destruição do grande templo. Alguns dizem que Mateus escreveu o livro depois dos acontecimentos, ou seja, depois dos anos 70. Claro, se isso fosse verdade, Mateus teria feito uma profecia depois dos acontecimentos. Não tem graça fazer profecia depois que a coisa acontece. Aí não é mais profecia. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito, claro, antes dos anos 70. Senão não faria sentido ele falar de algo que teria. Enfim, já nos anos 70, até lá, no máximo, 60, 66, por aí, Mateus já ensinava também a divindade de Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 8, aquela grande passagem em que Jesus acalma a tempestade. Depois que ele acalma a tempestade, os discípulos perguntam: que homem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Para um leitor de Mateus é fácil perceber o seguinte: a igreja de Mateus, o público de Mateus, era um público judaico que conhecia muito bem o Antigo Testamento. E Mateus, dos evangelistas, é o que mais cita o Antigo Testamento. E cada palavra de Jesus, cada ato de Jesus para Mateus é um cumprimento do Antigo Testamento. Então, os atos e as falas de Cristo em Mateus são atos e falas que refletem e que apontam para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento fica claro que aquele que tem poder sobre a natureza, que acalma o vento e o mar, está lá no Salmo 102, Salmo 89, é o próprio Deus. Então nós temos todo o testemunho do primeiro século, estamos no primeiro século. Dan Brown diz que a divindade de Jesus foi de verdade inventada pelo imperador Constantino no século IV. Mas já no primeiro século nós temos o testemunho da Bíblia, dos autores sacros, dos autores cristãos, santos autores cristãos, de que Jesus Cristo já era Deus. Então já de início desfazemos essa falsa concepção de Dan Brown sobre a pessoa de Jesus. Claro que Jesus Cristo era visto como homem, mas não só homem, como Deus homem, como Deus encarnado. Não só antes da ressurreição, mas também depois. O apóstolo Paulo diz, está lá em 1 Timóteo 2, 5, se não me engano, temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, fica claro nas Escrituras que não há nenhum equívoco sobre quem é Jesus Cristo. Não há nenhum equívoco, nenhuma dúvida sobre quem é a pessoa de Jesus. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 ele vai dizer, e o Verbo se fez carne. Está dizendo que Deus se fez carne na pessoa de Jesus, esse homem que habitou entre nós. Ora, se isso foi dito por João no século I, se Mateus atestou isso, não faz sentido alguém afirmar que Constantino precisou a igreja esperar um imperador pagão que nada entendia do assunto para inventar a divindade de Cristo. Então, uma leitura simples na Bíblia já revela isso. E indo além da Bíblia, nós temos o testemunho da chamada patrística. Patrística é o nome que se dá aos primeiros autores cristãos depois da era apostólica, o período pós-apostólico. Então, depois da morte dos últimos apóstolos, os escritores cristãos de uma fé eram chamados de apologistas, e os que não eram apologistas, todos eles eram os doutores também, e eles eram chamados de, essa fase, esse período se chama de patrística. Vai do segundo século depois de Cristo ao sétimo século até depois de Cristo. Esse período é chamado de patrística. E os autores iniciais que pertencem à patrística já falavam da divindade de Cristo. Por quê? Porque aquilo que eles tinham receberam dos apóstolos. E aí é bom dar uma lida em Policarpo, em Ireneu, Tertuliano. São autores que defendiam a fé cristã contra essas ideias. Essas ideias que vocês estão pegando do Dan Brown não são do Dan Brown, evidentemente. São expressões de heresias antigas, já do próprio gnosticismo. Vamos tratar dessa questão. E quando ele diz que Jesus nunca foi Deus, claro que ele também está, e foi simplesmente um homem, e que teria se casado, ele também está ressuscitando um pouco da concepção gnóstica sobre a pessoa de Jesus.
Só voltando sobre o gnosticismo, claro, não dá para saber, existem muitas seitas gnósticas, né? A gente chama de gnosticismo a um apanhado geral de pensadores. Mas eles tinham elementos em comum. E um dos elementos em comum era o homem Jesus era nada mais do que um simples homem. Então eles faziam distinção entre o homem Jesus e o Cristo. O homem Jesus era um homem qualquer, um homem normal, não tinha nada de Deus. E alguns grupos gnósticos, aí varia de grupo para grupo, tá? Alguns grupos gnósticos ensinavam que esse homem Jesus fora possuído pelo Espírito Cristo. O Cristo, o Logos divino, teria se apossado do corpo do homem Jesus. E como ele fracassou na missão dele, ele foi crucificado, e no momento da crucificação, ele teria gritado, o Cristo teria saído dele, ele teria bradado, Deus meu, por que me desamparaste? Vejam como uma coisa é muito distorcendo o texto bíblico. Ele morreu e pronto, não ressuscitou. Mas o Espírito Cristo, claro, sobreviveu. Por isso que João diz que, João vai dizer que aquele que nega que o Cristo tenha vindo na carne, esse deve ser amaldiçoado. Esse era um grupo especial entre os gnósticos, os docetas, né? A palavra doquel significa aparente. Então alguns diziam que para alguns gnósticos era simples homem, para outros ele era um espírito em forma humana. Eram os gnósticos docetas. Então eles diziam que o corpo de Jesus não era um corpo aparente. Para alguns ele era simples homem em Cristo. Para outros ele era simplesmente um fantasma em forma de homem. Ele não era ele não era humano de verdade. Era apenas um espírito que parecia humano. Então a Bíblia está repleta de mensagens contrárias ao gnosticismo. Claro que na época eles não davam esse nome, evidentemente. Esse é o nome posterior para designar esse grupo. Mas as mentiras já estão dadas no Novo Testamento. O Novo Testamento já fala desses erros, desse império do erro com relação à pessoa e à obra de Cristo. Então Constantino não inventou o cristianismo e não inventou a divindade de Cristo. Mas é claro, ele teve a participação do Concílio de Nicéia. O que foi o Concílio de Nicéia? Talvez você já tenha estudado alguma coisa sobre esse concílio. Bom, no ano 313, até esse período, o cristianismo era uma religião perseguida. Constantino depois disse e Eusébio de Cesareia conta essa história. Constantino, depois de ter ele iria ter uma batalha importante. Ele ia batalhar contra um outro imperador. Se vencesse essa batalha, ele seria o único imperador do império. E antes da batalha, ele teria tido uma visão. Nessa visão, ele viu um símbolo. Esse símbolo seria a cruz. E as palavras que diziam, com este símbolo, vence. Então ele pegou a cruz, o grande estandarte, o grande símbolo, e mandou que seus exércitos usassem esse símbolo. E na batalha ele se tornou vitorioso. Em razão disso, Constantino deu aos cristãos liberdade de culto. É comum alguns dizerem que Constantino tornou nesse momento o cristianismo a religião oficial do Estado. Historicamente isso não é aceitável. Ele não fez do cristianismo a religião oficial do Estado. Constantino nunca tomou essa posição. Ele simplesmente concedeu aos cristãos liberdade de culto e um certo privilégio, mas ele não tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Quem fez isso foi Teodosião, no finalzinho do quarto século, ano 395, por aí, pouco antes talvez. Mas não foi Constantino que transformou o cristianismo na religião oficial do Império. Ele, claro, deu ao cristianismo grandes privilégios, porque ele, ao mesmo tempo que financiava os templos cristãos, ele também financiava os templos pagãos. O que Constantino queria era a unificação do Império. Então, para que briga entre cristãos e pagãos? Vamos apoiar todos. É como o Estado faz hoje. O Estado cria um macumbódromo, lá no Rio de Janeiro tem um macumbódromo, um espaço reservado para os adeptos dos cultos afro, como o Estado também libera espaço para que os crentes se reúnam para realizar grandes assembleias evangelísticas. Então o Estado ele está
ele quer agradar a todos. O que interessa é o voto do eleitor, não a religião do eleitor. Isso não é novidade, isso não é de hoje. Maluf visita a Assembleia de Deus como visita um templo de Umbanda. Ele dá a paz do Senhor para alguns, como dá o axé para os outros. O que interessa para ele é o voto. É o voto do eleitor, seja espírita, seja cristão. Constantino também não era diferente dos políticos de hoje. O jogo político é o mesmo em todas as épocas. Então ele queria agradar a todos. Então ele concedeu aos cristãos liberdade religiosa. E a partir daí, claro, o cristianismo daquela época, já distorcido em alguns pontos, começou então a crescer e a assumir proporções gigantescas. Onde chegou com Teodócio Teodosiano. Então, no Concílio de Nicéia, Constantino, ele presidiu o concílio, sim. Ele foi o presidente do concílio, ele abriu o concílio. Sob protesto de alguns, porque alguns bispos não queriam que ele participasse. Ao todo, dizem, foram 318 bispos que participaram, ele abriu. O que eles iriam discutir no Concílio de Nicéia? A divindade de Cristo. Então havia na época um grande herege chamado Ário. Claro que ele não era o único, mas era o expoente, o propagador, o pregador mais importante naquela época sobre a heresia cristológica. Ário ensinava que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não era o Deus verdadeiro, ele era uma criatura, ele era um Deus de categoria inferior. Tá? Ele e o Espírito Santo eram deuses, tinham uma categoria, ele não negava a personalidade do Espírito Santo, mas também não falava muito dele. O que ele negava era que Jesus fosse verdadeiramente Deus, Deus de Deus e luz de luz. E Ário fomentou isso de tal modo que o império começou a ficar dividido. E é claro, a intenção de Constantino não era ver a nação dividida, mas unificada. Por essa razão, já que o debate teológico estava dividindo o império, ele então convoca o concílio e o concílio se reúne para debater a questão: é ou não é o verdadeiro Deus? Então Constantino não criou a divindade de Cristo. A única coisa que ele queria era acalmar o império e amainar o ânimo de todos. Então ele chamou quem entendia do assunto, os bispos. E eles então discutiram a questão, não foi Constantino quem discutiu, e os bispos chegaram então à conclusão, à luz da Bíblia, de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Daí surgiu o que nós chamamos e conhecemos como credo niceno. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e um pouco mais longo, eu estou misturando um pouco com o credo apostólico, mas a parte da cristológica, sobre a pessoa de Jesus, ele diz: e cremos em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, não criado, consubstancial com o Pai, porque todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens desceu do céu com a nossa salvação, morreu e por aí vai. Então essa foi a conclusão do concílio. Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele era o Deus encarnado. Portanto, a heresia ariana deveria ser extirpada. Ário então foi condenado, foi excomungado e a verdadeira fé prevaleceu. Claro que depois, com jogadas políticas, o arianismo voltou com força e a base que retomou o poder, mas um dia antes de ser novamente aceito pelos bispos hereges, então Ário morreu. Aí, pela graça de Deus, pela soberania de Deus, essa heresia não prevaleceu. Então o que Constantino tem a ver com o Concílio de Nicéia? Ele apenas o presidiu, só, mais nada. Ele não tomou nenhuma decisão no conteúdo do concílio. Então isso já, historicamente, essa visão de Brown já se dissipa. Então isso é história. Então nós temos o testemunho dos primeiros cristãos, dos apóstolos, de que Jesus Cristo é genuinamente Deus. Temos o testemunho da patrística de que Jesus Cristo é genuinamente Deus, porque eles conheciam as Escrituras. Temos o testemunho da história de que Constantino não inventou a divindade de Cristo. Então, tendo isso em mente, é o que basta para que a gente responda a alguns que tentam afirmar aquilo que ensina Dan Brown no livro O Código da Vinci.
Então, para vocês perceberem, o discurso não é tão difícil de ser rebatido. Vamos ao próximo item. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Alguém gostaria de perguntar? Eu sei que é muita informação demais acaba cansando. Até processar tudo, né? E guardar, eu sei que não é tão simples e tão fácil. Então, se não há nenhuma pergunta, vamos continuar. A outra inverdade ensinada por Paulo, no seu livro, a outra mentira, perdão, que ele ensina como tendo áreas de verdade, é que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não ensinam a verdade sobre Jesus. A igreja teria escondido os verdadeiros evangelhos escritos pelas seitas gnósticas. O evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe e outros mais que existem. Por aí. Bom, o que são esses evangelhos gnósticos? Bom, esses documentos foram descobertos por volta de 1945, no mesmo período que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, em Hag-Hammadi, no Egito, mais um local onde se acharam documentos bem antigos. Esses documentos datavam do período pós-apostólico, ou seja, depois do segundo século. E esses documentos são documentos escritos pelas seitas gnósticas. Então, os gnósticos deixaram documentos e muitos desses documentos estão presentes, então, nesses documentos descobertos na biblioteca de Hag-Hammadi ou Hag-Hammadi. Eu não conheço a verdadeira pronúncia do nome. Enfim, esses documentos, eles são encarados como as verdadeiras testemunhas, por Dom Brau, como as verdadeiras testemunhas da vida de Cristo. Então, como é que alguém sabe que Jesus foi casado? Não está nos evangelhos da Bíblia, está nos evangelhos gnósticos. Esses evangelhos ensinam, ou pretendem ensinar isso. Na verdade, eles nem ensinam. Há um texto deles que diz que Maria Madalena foi companheira de Jesus. Então, Dom Brau diz, olha, a palavra companheira na época significava esposa, que de verdade não faz o menor sentido. Tá? O homem diz hoje que a minha companheira é fulana. Ele até pode dizer hoje que companheira tem o sentido de esposa, mas quando alguns usam a palavra companheira também significa ela é minha mulher, mas não sou casado legalmente com ela. Sabe que hoje a nossa legislação não faz mais essa distinção tão brusca. Bom, mas enfim, Dom Brau ele se vale dos evangelhos gnósticos para defender a verdade. Mas a grande pergunta que ele levanta é: por que esses 4 evangelhos? Por que a igreja rejeitou os mais de 80 evangelhos da época? Quer dizer, quando dizemos que a igreja tem 4 evangelhos, não quer dizer que só havia esses 4 na época, havia muitos outros, infinidades de evangelhos. A pergunta é: qual desses evangelhos é o evangelho genuíno? Havia muitos livros e muitas cartas escritas na época, mas qual dessas cartas são genuinamente inspiradas por Deus? Então a grande questão era essa. Então a formação do cânon do Novo Testamento passou por um longo período, por uma longa história. Então, para responder a essa indagação de Dom Brau, precisamos conhecer um pouco da história do cânon ou da formação do cânon do Novo Testamento. Vocês devem ter sabido que a palavra cânon significa, hoje, regra, norma. Tá? A cana era antigamente um instrumento de medir. Você sabe, a cana é bem dividida, né? Ela tem suas divisões. Ela é usada como instrumento de medição. Tal coisa media tanto de cana, né? Então a cana era um instrumento de medição. E a palavra cana, que nós conhecemos o nome de cana, passou a significar depois norma, cânon, caná, passou a significar norma, unidade de medida. Aquilo pelo qual alguma coisa é oferida, é medida. Então virou norma, regra, e é o que nós usamos hoje. Então quando dizemos que alguns livros são canônicos, dizemos que tais livros são, para a igreja, normativos, ou seja,
conteúdo é obrigatório para que nós sigamos. Então, quando falamos nos evangelhos canônicos, estamos dizendo dos evangelhos reconhecidos como autoritativos, ou seja, como a igreja de Cristo. E aquilo que não é normativo para a igreja é não canônico ou apócrifo, espúrio. Então a palavra apócrifo tem sentido. O apócrifo é o livro não canônico. Então aqueles livros adicionais que a Igreja Católica tem em suas Bíblias, nós chamamos de apócrifos, porque não foram inspirados por Deus. Logo não são canônicos, não são normativos para a igreja. Bom, o que levou então a igreja a definir Mateus, Marcos, Lucas e João como os verdadeiros evangelhos, já que havia muitos outros nesse meio? Então é isso que nos interessa. É a resposta a essa pergunta que vai responder às indagações de Dan Brown. Bom, como crentes nós acreditamos e achamos que a igreja escolheu, mas não escolheu sozinha, escolheu guiada pelo Espírito de Deus, o autor da Bíblia. Então, a Bíblia não é uma coleção feita por homens. É, antes de tudo, uma coleção reunida por Deus mediante seu povo. É isso que nós acreditamos. Deus usou homens para escrever sua palavra, para registrar a sua palavra e sua vontade, não a vontade deles. E que a reunião também desses livros foi feita por Deus, mediante seus servos. Então, eles não escolheram aleatoriamente, mas foram guiados por Deus. E, nesse caminho, eles estabeleceram alguns critérios para que um evangelho, para que um livro seja aceito como inspirado por Deus, ele tem de ter tais e tais características. Vamos falar especificamente dos evangelhos. Por exemplo, havia muitos evangelhos. Se você for ler os evangelhos gnósticos, eles são muito chatos de serem lidos, são praticamente insuportáveis. Quem nunca leu, dê uma lida alguma só por curiosidade. De verdade, são muito enjoados. E eles só tratam de um ponto. Só tratam das palavras de Cristo, os ditos de Cristo. E a igreja estabeleceu alguns critérios. Um deles era, os evangelhos devem tratar coerentemente do que Jesus disse e do que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque, obrigado, irmão. Obrigado. Porque deveria haver coerência entre a prática e o discurso de Cristo. Então, o conteúdo de um verdadeiro evangelho, de um evangelho inspirado por Deus, é um conteúdo coerente com aquilo que Jesus disse e com aquilo que Jesus fez. Os evangelhos gnósticos ou só tratavam do que Jesus disse, ou só tratavam do que Jesus fez. E eles faziam uma salada inacreditável, ou seja, eles não tinham coerência no discurso. Eles misturavam muita coisa. Então a igreja já começou a perceber, esse evangelho aqui pode ser tudo, menos o evangelho sobre Jesus Cristo. Tem um deles, o evangelho de Tomé, que Pedro reclama de Maria Madalena, e Jesus teria dito, olha, para fazê-la bem aceitável a vocês, eu vou transformá-la num homem. Porque se tornando homem, ela então vai herdar o reino dos céus. Não dá para imaginar Jesus falando uma atrocidade dessas. Claro, só por isso daí já daria para descartar esse evangelho como um evangelho genuinamente inspirado. Então esses evangelhos não tinham coerência no discurso, tá? E não refletiam o verdadeiro quadro de Jesus. Um deles, por exemplo, falava da infância de Jesus. O evangelho de José e Maria. É um desses evangelhos que diz que os pais de Jesus se chamavam, agora eu não lembro os avós de Jesus, Joaquim e Ana. E contam histórias de que Jesus, quando era menininho, ele fazia muitos milagres. Então conta-se que um dia alguém matou um passarinho, o garoto matou um passarinho, e Jesus foi lá e ressuscitou o passarinho. E Jesus era um garoto muito mimado, porque ele era superstar, tinha poderes extraordinários e por aí vai. Claro, a igreja jamais poderia conceber que esse tipo de literatura fosse literatura aceitável para a fé cristã. Mas Dan Brown, adepto da bruxaria, da Wicca,
do Sagrado Feminino, vê nesses evangelhos uma coerência, porque esses evangelhos fazem cócegas nos ouvidos dele. Esses evangelhos dizem o que ele gostaria de acreditar. E os evangelhos da Bíblia, evidentemente, que apresentam Jesus como o verdadeiro Deus, como Deus encarnado, não vão dar crédito às palavras de Dan Brown. Então a igreja teve critérios objetivos quanto a isso. Um outro critério, que era comum aos demais livros, é do Novo Testamento. Esse livro foi escrito por um apóstolo ou sob a supervisão de um apóstolo. Por exemplo, Mateus não era apóstolo. Mateus era um dos 2 apóstolos. Logo, ele tinha autoridade para escrever. Foi uma testemunha ocular. É claro que o Evangelho de Mateus não traz o nome Mateus dizendo que ele escreveu o Evangelho, mas os indícios internos nos apontam para Mateus. Então a tradição diz que foi Mateus. Eusébio diz isso na sua relação de livros que ele escreveu em 323, História Eclesiástica. E o testemunho interno também aponta para um ex-coletor de impostos como autor do Evangelho. Então ele é um apóstolo, uma testemunha ocular. Marcos não era um dos 12, mas foi discípulo de Pedro e escreveu o relato dele baseado em cima do testemunho do apóstolo Pedro também. Ele não é, ele já devia ser discípulo na época, mas não fazia parte do grupo dos 12. É uma posição que se adota com relação a Marcos. Ele já fazia parte do grupo dos seguidores de Jesus na época, mas, claro, evidentemente não era um dos 12. Então, como ele escreveu o evangelho dele, sob a supervisão do apóstolo Pedro, então fica claro que se trata dessa questão. Só um parênteses, porque um dos indícios internos de que ele teve o testemunho de Pedro é na passagem do Canto do Galo. Todos os evangelhos dizem que o galo cantou simplesmente depois de Pedro negar a Cristo. Mas Marcos é o único que diz que o galo cantou 2 vezes. Ele é o mais preciso. Então Pedro negou a Cristo e o galo canta. Os outros só dizem que o galo cantou, porque não interessava o número de vezes. Mas Marcos é o único que diz que o galo cantou 2 vezes. Ora, isso só poderia marcar o apóstolo Pedro. Foi ele quem negou ao mestre, e ele, mais do que ninguém, ouviu e se lembrava perfeitamente do número de vezes que o galo cantou. Passou para Marcos a informação que registrou. Mateus, Lucas e João não registram o número de vezes. Registram que Pedro negou que o galo cantou, mas não diz o número de vezes. Marcos é o mais preciso. Porque deve ter ouvido, evidentemente, o testemunho de Pedro e registrou o acontecimento. Lucas também não era um dos 12, mas andava com os apóstolos, sobretudo com o apóstolo Paulo, que, diz ele, sou um dos apóstolos nascidos como que por aborto. Então ele veio, uma expressão meio exagerada do apóstolo, mas é para revelar a escolha dele para trabalhar entre os gentios. E Paulo tinha sua apostolicidade reconhecida, e Lucas andou com ele, portanto, o seu evangelho teve reconhecimento. Até porque ele também disse que ouviu muitas testemunhas, leu muito do que foi dito e escrito sobre a pessoa de Jesus. E há coerência no seu discurso. E João, todo mundo sabe, era também um discípulo amado do Senhor. Nada mais nada menos que o discípulo amado para dizer verdade sobre o seu amo, sobre o seu mestre. Então temos o testemunho de que esses 4 evangelhos são de fato os genuínos, porque tem autoridade apostólica, direta ou indireta, tem o testemunho da igreja, tem a coerência interna e a coerência entre discurso e prática sobre a pessoa de Jesus. Há outros dados, mas eu acho que isso apenas nos basta. Sabendo disso, fica então claro perceber por que Mateus, Marcos, Lucas e João. E interessante que, lendo os 4 evangelhos, existe um perfil traçado sobre a pessoa de Jesus que é inquestionável. O Jesus de Mateus é o Jesus de Marcos, é o Jesus de Lucas
é o Jesus de João. Claro, cada evangelho tem uma ênfase diferente. Uma ênfase no aspecto do ministério ou da vida de Cristo. Mas os 4 reunidos estabelecem um padrão e um perfil claro sobre a pessoa de Jesus. Coisa que ninguém pode dizer dos evangelhos gnósticos. Quer dizer, cada um traça um perfil diferente. Ora, ele é um homem possuído pelo Espírito Cristo. Ora, ele é um fantasma ou uma aparição que lembra um ser humano. Claro, não dá para dar crédito a escritos que não mantêm coerência com o testemunho da igreja, com o que a igreja ensinou sobre a pessoa de Jesus. E desde cedo eles já foram reprovados pela igreja. O testemunho da patrística é que esse material é um material sem sentido e sem conteúdo. Quem quiser dar uma lida melhor, eu recomendo a obra de Ireneu, tá? contra as heresias, em que ele rebate frontalmente essas ideias gnósticas. Essa obra existe em português, é editado pela Paulus Editora. Há também publicação entre os evangélicos, mas não existe em português, apenas em inglês. 10 e 18 agora. Vamos então parar por aqui. Pequeno intervalo. Quando voltarmos, teremos algumas perguntas. Eu espero que vocês se lembrem de alguns detalhes. Só vou terminar a palestra com alguns pontos interessantes, que ele trata de algumas obras de Da Vinci. Só queria trabalhar uma só, tá? E mencionar essa questão de Maria Madalena para fechar a palestra e abrir espaço para algumas perguntas. E então vocês serão sabatinados. Vamos ver quem vai ganhar o livro A Fraude do Código Da Vinci. Então, muito do que eu disse a vocês está aqui. O autor é o Irving Lutzer, e o Lutzer trata também dessas questões. O Lutzer é um autor fundamentalista, crente em Jesus Cristo, tá? E ele tem muito a nos ensinar sobre também essa questão. Então vamos ver quem vai responder e vai levar o livro. Com quem tem uma filha também não faz o menor sentido. E ele vai dizer que toda essa história está escondida nas obras de Leonardo da Vinci, que havia sido um dos grãos-mestres do priorado de Sião. Vamos falar um pouco sobre essa questão. É um dado histórico apenas, mas é um adendo que eu acho que vale a pena a gente tratar. Bom, ele afirma que Leonardo da Vinci ensinava que Maria Madalena era o verdadeiro cálice de Cristo. Bom, há uma lenda sobre o cálice de Cristo. Ele é chamado na lenda de Santo Graal, é o cálice santo, o qual, por meio do qual Jesus teria instituído a última ceia. Então, Dan Brown, na verdade, ele rompe com a tradição esotérica, com a lenda medieval, ao Graal. Qual é a lenda em torno do Graal? Essa lenda é uma lenda da Idade Média, surgiu no século XII aproximadamente, e a lenda afirma o seguinte: acredita-se que... só uma pergunta, quem é que assistiu o filme, o último da série do Indiana Jones? Esqueci agora o título. Não, Jadonila é com outro ator. Jadonila é com... Meu Deus, esqueci o título agora. Eu não consigo lembrar. Indiana Jones é a Última Cruzada. Então quem viu Indiana Jones é a Última Cruzada fala do Graal. Só que o Graal, no Indiana Jones, aí a Última Cruzada, o enredo é a busca pelo Santo Graal. Então a busca pelo Graal, pelo cálice de Cristo, faz parte do imaginário medieval e alguns tomam isso como verdade.